Oi, pessoal. Estamos aqui de volta num Papo com Palestrante. Hoje, com Adroaldo Lamaison. É um sobrenome francês, por isso que a gente fala com esse biquinho. Lamaison. É o certo? É o certo, está correto. Mas se você me chamar de Lamaison, eu atendo também, sem problema nenhum. Porque todo mundo fala, né, Lamaison? Ai, meu Deus do Sim. céu. Olha, Adroaldo, você nasceu no Sul, em Cruz Alta, não é isso? Isso, a terra do Érico Veríssimo. É isso mesmo. E começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Era loucura começar nessa época, não era? Fala a verdade. De fato, né, nessa época, a nossa geração, a minha geração, eu sempre digo assim, ó, eu ouvi isso do Frei Beto. Na nossa época tinha drogas, mas tinha... Gosto muito do Frei Beto. É meu amigo, viu? O Frei Beto, ele diz assim, nessa época havia drogas, mas poucos drogados, porque nós tínhamos muitos sonhos. A nossa juventude tinha muitos sonhos. A gente nasceu com sonhos na veia, não com droga. E então, desde pequeno, você queria trabalhar, ganhar seu dinheiro, você queria crescer. Ali surgiu grandes empresários, grandes empreendedores, e para outras coisas. Então, eu comecei já aos 14 anos vendendo fruta, depois, aos 15, consegui meu primeiro emprego numa loja como vendedor lojista. Coisa muito chique, viu? E foi uma grande escola para mim, viu? Eu imagino. Eu agradeço, porque aprender a vender, eu aprendi a me desinibir, aprendi a me comunicar, aprendi a escutar, lidar com pessoas. Nossa, como me ajudou isso, Sandra? Poxa, mas teve muitas outras coisas que te ajudou a formar o grande palestrante que você se tornou, a grande pessoa que você se tornou, que foi, por exemplo, estudar filosofia, teologia e marketing. Olha que coisas diferentes que você foi fazer. E pois aí você foi padre durante 10 anos e eu queria saber dessa experiência. Como é que foi isso? Pois então, dentro dessa atmosfera de sonhos, de querer mudar o mundo, de querer, de querer fazer coisas, eu me empolguei muito na religião. Eu comecei a trabalhar num grupo de jovens da igreja, comecei a tocar violão na missa, comecei a ajudar nos bairros, ajudar jovens, e comecei a criar um gosto para ser um missionário, para ser alguém que contribua, que leve paz para as pessoas. Então, eu pensei que, como padre, eu poderia fazer isso. Minha mãe, viu, é importante dizer isso. Minha mãe disse assim, ó, filho, não é para ti, tu não é do ramo. A minha mãe, né? A mãe, ela disse, tu gosta de rock, padre não pode. Você é alegre, padre não pode. Mas eu tinha certeza, a igreja estava se abrindo, viu? A igreja estava saindo do concílio. Ainda era muito... Essa coisa de não podemos ser muito alegre e tudo, eu sei como é que era. A igreja ainda estava num processo de transição, Sim. Sabe? Mas a igreja estava respirando um ar novo. E eu entrei no seminário, estudei a filosofia, a teologia. Eu morei um ano em Buenos Aires, onde eu fiz um estudo, uma especialização em espiritualidade. Eu fiz meu noviciado. Não, e você fazia missa e tudo? Não, como seminaristas, não. Aí, depois que me ordenei padre, que eu fiquei padre, aí sim, aí eu comecei a rezar a missa, fazer batizados, fazer casamentos. E esses 10 anos que você conta é como padre mesmo? Padre. Desde o seminário? Padre mesmo. Me formei padre, trabalhei no Amazonas. Meu primeiro amor, meu primeiro trabalho, me mandaram para o Amazonas. Então, lá era lindo. Às vezes, tinha que visitar pessoas de barco, viu? Era uma experiência, e um povo maravilhoso. Imagino. Um povo lindo. O que eu aprendi, porque assim, Sandra, o padre, quando você assume uma comunidade, o padre tem que ser padre, tem que ser psicólogo, tem que ser médico. Eu sei como é. Tu tem que ser um monte de coisas, sabe? Eu sei. Então, o nosso trabalho era organizar a comunidade, organizar lideranças, treinar essas lideranças para que eles tocassem a igreja sem o padre, independente do padre. Porque os padres passam,
mas a comunidade fica. É verdade. Então eu cresci muito nessa coisa de trabalhar com o povo, falar uma linguagem simples que as pessoas pudessem entender, organizar as pessoas, e isso foi um crescimento enorme para Eu mim. imagino, eu imagino. E assim, como é que foi essa transição de você como padre para um alto executivo? Por exemplo, diretor de RH da Volvo, ah, gerente de vendas da Brahma. Assim, como foi essa coisa, né? De sair de um negócio bem comunitário e tudo para gerir um grupo. Bem, quando eu deixei de ser padre, eu saí para licionar. A maioria dos padres deixam de ser padre e vão licionar. Mas eu conheci uma psicóloga e essa psicóloga me disse: não, cara, você é um cara bom para a área de recursos humanos, procura emprego nas empresas na área de recursos humanos, porque quando eu saí, Sandra, era final de 89, início dos anos 90. E aí aquela questão da qualidade total, recursos humanos... É verdade, 5S. Isso, aquilo ali estava borbulhando, viu? As empresas estavam investindo... A gente fala essas coisas, aí todo mundo já faz as contas, não pode ficar falando tudo. Verdade, Sandra, verdade, verdade. Então, eu saí e eu fui contratado pela... Na verdade, eu só queria te fazer uma correção. Eu fui contratado pelo Grupo Minercal, que é de Sorocaba. Eles compraram 6 revendas aqui no Sul. Então, eu fui contratado como encarregado, eu não cheguei a ser diretor, eu era encarregado para implantar os recursos humanos nessas revendas. E, para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque lidava com gente. Eu imaginei que cada empresa era uma paróquia e eu era o padre, que eu tinha que cuidar daquelas pessoas. Eu tinha que ajudar aquelas pessoas. Então, eu comecei ajudando os líderes, coisas que eu fazia na minha paróquia. Eu digo, o negócio é os líderes, eu tenho que treinar os líderes para saber tratar o peão, porque nas revendas Volvo você trabalha com mecânico, e o mecânico conserta o caminhão, e o caminhão não pode parar. O caminhão estragou, Entendi. Tem que vir, tem que arrumar. Então, você Entendi. tem que ter um mecânico alegre, com disposição, que fique depois do horário, e aí tu tem que ter um chefe que saiba tratar bem esse mecânico. E nesses tempos, o conceito e a consciência de liderança era meio dura, era meio na paulada. Claro, é claro. Era você aquelas... faz ou você vai embora. Isso, era de chefe. Assim. Exatamente. Então, nós começamos um trabalho de humanização, que era o meu chão. Como padre, era o meu chão. Começamos a humanizar as relações, o tratamento. Eu comecei a fazer cursos daí na sede da Volvo, aprendi um monte. Então, para mim, não foi muito difícil. Por exemplo, qualquer problema que o funcionário tinha, eles mandavam falar comigo. Vai lá falar com o padre. Tinha dias... O padre. Sabe, uma vez um padre foi me visitar e me perguntou: e aí, mudou tanto o seu trabalho? E eu disse: não, eu passo o dia inteiro atendendo confissões e eles me pagam para fazer isso, né? Antes eu fazia de graça, agora eu, né? E um trabalho, Sandra, que eu quero te falar, que é interessante e que até hoje eu estou fazendo, era um trabalho de envolver a família do colaborador com a empresa. Eu comecei a trazer o casal, a família, os filhos para a empresa e fazer um encontro com a família. Por exemplo, nós fizemos a festa de Natal, a festa das crianças, e isso era uma chance de eu trazer a família dele. E aí, isso dentro da empresa? Dentro da empresa. E aí, com isso, a gente fazia uma festa, distribuía doces, essas coisas todas. Por isso, diretor de RH. É por isso que foi diretor de RH. Eu agia, viu? Adroaldo, olha só, você sabe que a gente tem aquele tempinho lá, então, assim, eu estou adorando que você está falando, mas eu, às vezes, vou te cortar, então não fica bravo comigo, tá bom? Sim. Eu queria saber... como que a música entrou na sua vida? Foi desde pequenininho? Foi uma coisa que você viu e gostou? Me fala um pouquinho como é que a música entrou na sua vida. E essa coisa de que
a música traz descontração e aprendizagem. Eu achei bárbaro isso que você falou. Eu tenho um irmão que era músico e tocava na Jovem Guarda, bailes de Jovem Guarda lá na minha cidade. Então, eu aprendi com 15 anos, 14, a tocar violão com ele e sempre utilizei a música e o violão. O Rubens Alves, que é um grande educador, que já faleceu, ele dizia uma coisa interessante. Conheci o Rubens pessoalmente. Fantástico, fantástico. Sim. E o Rubens Alves dizia uma coisa interessante, que todo professor, todo educador que vai educar alguém, ele deve levar duas coisas: uma mala com material didático e uma mala com brinquedos. O que ele quis dizer com isso? Tu leva o teu material didático que tu quer ensinar, mas uma mala com brinquedo é a parte lúdica da educação. Sim, então, eu, como padre, já utilizava a música, e depois, quando eu deixei de ser padre, no Recursos Humanos, eu utilizei a música, e quando eu me tornei palestrante, eu comecei a utilizar a música, porque é uma forma gostosa. Você imagina, eu faço muita palestra, convenção de vendas. Você pega uma convenção de vendas, 2 dias que é cobrança, é meta, e é cobrança, e é números, é lançamento de produto. Os representantes estão com a cabeça cheia. E aí, no final, tu vai fazer uma palestra técnica, uma palestra racionalista, sabe? Dogmática. Não. Tu tem que trazer conteúdo, mas com descontração. De lá, né? Você tem que trazer um conteúdo, mas com uma descontração. E aí eu comecei a botar o violão, comecei a cantar. Quando que as palestras começaram? Você lembra? Lembro. Lá na Volvo, quando eu estava na Volvo, com as revendas Volvo, eu já comecei a ministrar palestra, porque eu ia numa revenda, eu ficava numa, mas eu visitava as outras também. Então, quando eu ia lá, reunia os funcionários e eu tinha lá 1 hora para ministrar alguns conceitos que a gente gostaria que acontecesse. Trabalho de equipe, um respeitar o outro, criar um clima bom dentro da empresa, todas as coisas que fazem parte do RH, sabe, dessa parte do treinamento. Eu mesmo fazia. Numa empresa normal, eles contratam alguém para fazer. Como eu sabia fazer e fazia bem, eu comecei a fazer isso já na Volvo. Quando eu fui para a Brahma, depois de quase 6 anos lá na Brahma, eu fui para as revendas Brahma, que aqui tinha uma empresa que eles tinham 7, 8 revendas Brahma. Então, eu entrei para implantar os recursos humanos nessa empresa. Só tinha Brahma, né? Nessa época. Não. A gente concorria com a Skol, com a Antártica, com a Kaiser. A gente concorria com Polar, Serra Malte, que tinha cervejas mais regionais. Olha, eu fui para os Estados Unidos a questão de o quê? Não sei, a primeira vez que eu fui, acho que uns 10, 15 anos, sei lá, eu não lembro o que... Olha, meu noivo na época falou assim, Estela! Eu falei assim... Eu não vou falar mais, porque eu estou fazendo propaganda aqui. Gente, quem é essa mulher que está vendo aqui? Então, assim, só tinha a Brahma, meu Deus. E a gente era feliz, não é, Eduardo? Muito feliz. E aí, quando eu fui, eles viram, cara, você tem uma comunicação boa, você é um cara bom para a área de venda. Mas eu já fui vendedor, então me colocaram na área de vendas. Então, eu entrei como... supervisor, acompanhando os vendedores, depois virei gerente de vendas. E aí eu comecei a treinar muitos vendedores e obter alguns resultados. Então, as outras revendas começaram a me pedir, você não podia vir no final de semana treinar os vendedores? Foi aí que tudo começou. Agora, hoje, quais são os temas que você fala, Adroaldo? Bom, eu também falo... vendas e motivação? Isso, eu falo vendas, motivação, atendimento, liderança. E eu falo bastante sobre esses temas comportamentais, sabe? Do trabalho em equipe, do comprometimento, do trabalho em grupo. O que tem mais sido solicitado? O que eu mais... Ainda mais nessa época de pandemia aí, que está indo longe, né? Bom, eu diria assim, ó, vamos lá, no ano que eu faço 100 palestras, dessas 100 palestras, eu tenho lá umas
30 palestras que é convenção de vendas, que aí são vendedores, representantes. Eu tenho lá umas 40 palestras que é para o varejo, e eu tenho lá umas 30 palestras que é chão de fábrica, equipe. Mas mesmo o varejo é vendas, É não é? vendas. É vendas, Quer é vendas. dizer, a gente É o mesmo. fala sobre atendimento, outras coisas, mas no final das contas é vendas, né? Na verdade, quando eu faço, por exemplo, se eu estou falando para uma indústria, eu sempre trabalho com esse conceito. Do auxiliar ao diretor, somos todos vendedores. Ou seja, toda empresa é vendedora porque ela visa atingir o cliente, visa fazer um produto para atingir o cliente. Então, eu tenho que conscientizar o funcionário que ele deve poupar, evitar desperdício, ter produtividade, melhorar o produto, porque é isso que vai gerar emprego para ele. É isso que vai manter e que vai ajudar o nosso representante a vender. Então, eu trabalho muito esse conceito de pano de fundo, que é o cliente, atingir o cliente. Mas que, evidentemente, que eu vou falar dos conceitos e dos temas lá de trabalho de equipe, comprometimento, do comportamento dele dentro da empresa e como melhorar. Mas, acima de tudo, eu gosto de trabalhar, por exemplo, Sebrae. Sebrae me pede muito palestras de empreendedorismo. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito em empreendedorismo rural. Por exemplo, eu fiz esse ano várias lives e outros anos também para ajudar o produtor do campo, o pequeno produtor, para vender o produto dele, vender o queijo, vender o salame, vender o doce, vender a fruta, né? Porque o produtor ele é bom da porteira para dentro, para produzir, mas da porteira para fora ele não sabe como fazer. Então, eu criei esse módulo sobre empreendedorismo. As prefeituras me chamam para fazer, por exemplo, para os bairros, porque as pessoas precisam gerar renda e não sabem como fazer. E o mundo, esse mundo tecnológico, vai diminuir esse emprego nas empresas. E o que as pessoas vão fazer? Elas têm que aprender a montar os negócios, prestador de serviço. Então, o Sebrae me chama... Com essa realidade, é isso Com mesmo. essa realidade, exatamente. Você sabe que eu li muito a seu respeito, e o que eu achei interessante foi que você tem um estudo sobre espiritualidade e meditação. Quer dizer, espiritualidade cristã e meditação. Eu queria que você brevemente me falasse um pouco como é que é esse seu estudo. Assim, o tema da espiritualidade sempre foi um tema que eu adoro, gosto e sempre busquei. A minha preocupação é como é que isso poderia auxiliar a minha vida e como poderia auxiliar os executivos que eu estou trabalhando. Porque, às vezes, eu falo muito para executivos, gerentes, liderança, e esse pessoal no mercado que nós estamos vivendo estão extremamente estressados, estão esgotados, estão trabalhando ali no limite da vida. E o que tem acontecido, Sandra, que é importante? Muitos casamentos estão indo para o saco, muitas relações estão afundando, muita gente adoecendo. Olha bem, muita gente adoecendo. Não, adoecendo, sim. Isso, viu, lidando com psiquiatra. Então, o que eu pensei, será que o trabalho tem que ser dessa maneira? Nós não podemos ter um trabalho, ter uma qualidade de vida. Não. E eu comecei a descobrir que a meditação poderia ser uma resposta para ajudar esses executivos. Grandes empresários já estão praticando, grandes atores estão praticando, estão descobrindo na meditação um reforço interior para poder superar, para ter resiliência, para poder enfrentar os altos e baixos da vida. Então, eu comecei a praticar, estudar e comecei a mostrar isso nas empresas, viu? Inclusive, tem empresas que já estão praticando meditação com os seus funcionários. Escolas, por exemplo, eu tenho ensinado muito para escola, para os professores, eles estão praticando com os alunos, Sandra. É uma coisa fantástica, porque isso ajuda a ter qualidade de vida, ajuda... São alunos do quê? São de curso... Adolescentes? Isto, jovens adolescentes, do primeiro grau, segundo grau, do ensino básico fundamental. Entendeu? Isso é fundamental para você ter concentração, para você tomar decisões, para você melhorar a qualidade de vida, para você ter um bom relacionamento com os colegas.
Eu tenho que meditar mais, mas eu medito quando eu me lembro. Mas para você ver, a Sim, meditação ainda não está na minha vida, porque eu tenho que me programar para fazer. Mas deixa eu te perfeito. falar uma coisa. Eu vejo que você, tudo que você faz pode ser levado como uma palestra. Mas o que eu gostaria que você me falasse é o que é ser palestrante para você? O que é fazer palestra para você? O trabalho da gente é despertar talentos, despertar ideias. As ideias estão dentro das pessoas. As soluções estão dentro dela. O trabalho da gente é acender essa chama interior das pessoas. Eu brinco assim, ó, a gente desperta talentos, apresenta, às vezes, ferramentas. Eu, como palestrante, apresento ferramentas, apresento caminhos, mas, acima de tudo, o meu trabalho é tirar maçã das pessoas. Eu vou te explicar. Uma maçã, quantas sementes tem dentro de uma maçã? Eu abri uma semente e contei 5. Mas quantas maçãs tem dentro de uma semente? São centenas. E qual é o potencial que tem dentro de uma pessoa? É fantástico, é enorme. Então, o trabalho da gente é despertar essa potencialidade nas pessoas para buscarem soluções para as realidades dele. Outro ponto, o meu trabalho é jogar areia no lençol das pessoas. Esse também é o meu trabalho, jogar areia para deixar as pessoas incomodadas, desafiar as pessoas. Porque a maioria dos problemas que eles têm a solução está dentro deles. Olha bem, as perguntas estão fora, mas as soluções estão dentro. Então, o trabalho da gente é despertar essa potencialidade que eles têm e que às vezes não enxergam. Então, alguém de fora vem e mexe com isso. E me fala assim, você acredita que você vai deixar que legado? Ora, o legado da humanização. Eu me sinto feliz se alguém disser, pô, o Adroaldo nos ajudou a nos humanizar, a ser mais feliz com a família, com os filhos, com os funcionários, tratar melhor as pessoas, tratar melhor o cliente. Nossa, eu acho que na minha lápide vou botar isso. Tentei humanizar, ajudar a humanizar a vida, porque nós estamos vivendo... veja bem, ó, eu tenho um amigo que ele foi para a China andar de trem-bala, ele queria andar de trem-bala, e ele andou de trem-bala. Que tal? Ele disse também. Assim, ó, tu andou? Eu também já andei. Então, o meu amigo disse assim, ó, é rápido, seguro e confortável. Só tem um problema, o quê? Tu não vê a paisagem. Então, hoje na vida... Você até vê, mas não vê de tudo, e você tem que ir olhando para frente. Se você olhar aqui, você não vê nada. Não vê nada. Então, hoje na vida, Sandra, os empresários, funcionários, a gente está como num trem-bala, numa corrida, e a gente não enxerga a vida, não enxerga a saúde, não enxerga o colega, o cliente, não enxerga as pessoas. E é isso que eu tento fazer no meu trabalho, viu? Que bacana, que bacana. Isso aí você falaria que é o seu legado. E o seu propósito? E o meu propósito eu continuo trabalhando na igreja, viu? Eu continuo ajudando na igreja. Bacana. Eu ajudo os padres, eu ministro palestra para os padres, viu? Eu tenho muitos sonhos, assim, de trabalhar bem mais, ajudando. Eu faço atividades sociais aqui também, viu? Eu trabalho num bairro muito pobre, uma vez por semana eu vou lá fazer uma conferência, para ajudar... Eu também preciso fazer isso, viu, Adroaldo? Eu acho que não é só pegar um carnê e pagar e pronto, entendeu? Eu sinto a necessidade de estar mais próximo, mas esses 2 anos que passaram, eu não consegui, mas eu fico muito tocada com tudo isso que você está falando. Eu não sabia, eu achei que teve aqueles 10 anos de padre, mas que não teve essa continuação, esse trabalho que você vem fazendo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Que bom, obrigado, amiga. Eu continuo, viu? Eu ajudo, até porque a igreja está passando por muitas dificuldades. Então, eu tenho feito palestra para os padres, para as lideranças, mas eu ajudo numa comunidade, num bairro. Eu vou lá e nós estamos ajudando, e eu ajudo uma vez por semana, eu vou lá. Então, o meu trabalho é organizar a comunidade, ajudar eles a participarem, a encontrarem solução para as coisas que eles vivem. Então, eu continuo fazendo e quero fazer bem mais ainda, viu? E dentro das empresas,
o meu trabalho também é isso aí, é despertar essa consciência, viu, de que a gente pode trabalhar, que a gente tem que Não, e é uma cuidar... coisa diferente. E é uma E coisa cuidar do meio diferente, ambiente, né? viu? Cuidar do meio ambiente, cuidar da Sim, natureza, muito cuidar bom. das pessoas e ser solidário. Por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou incentivando nas empresas a eles criarem um comitê solidário, que eles podem Sim, ajudar um bairro, que eles podem ajudar uma comunidade, uma escola. E eu sim. posso fazer isso, eu posso instigar isso, eu posso despertar isso. E isso dá uma força nova para as pessoas, que eu acho Olha, fantástico. então nos fale, para fechar nossa live maravilhosa, o que te faz feliz, Adroaldo? O que me faz feliz mesmo é fazer o outro feliz. Primeiro, Deus. Deus é o que me faz feliz, é o que mais me faz feliz. A espiritualidade, eu, por exemplo, tenho meus momentos, 1 hora, eu desço aqui, eu fico sozinho, faço minhas leituras, minhas reflexões. Eu fiz um retiro de 30 dias em silêncio. Todos os anos eu faço um de 10 Mas dias sem em falar silêncio. nada. Sem falar nada. Tem 30 o dias, padre, gente, eu 30 morria. dias. Você tem um padre que tu fala Gente do 20 céu, tá me dando minutos. até taquicardia de pensar nisso. Foi a Mas maior, isso aí, você é foi a campeão, maior graça de Deus para campeão. minha vida, Sandra. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sem celular, sem computador, eu comigo e com Mas Deus. aí isso aí você foi em algum lugar? Não, você ficou Sim, aí na fui sua casa. aqui numa casa de retiros aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, no Secrei. Exercícios espirituais de Conheço Santo São Inácio. Leopoldo. Eu Putz. fui ali e fiz. E todos os anos eu faço um de 8 dias. Então, essa é a minha fonte, é ali que eu busco minha inspiração, eu me abasteço, a minha interioridade. Essa é minha Mas da alegria. onde surgiu um mês, Adroaldo? Por que um mês? Porque esse retiro ele foi criado no ano de 1200 por um santo chamado Santo Inácio. E olha, Adroaldo, amei falar com você, amei saber um pouco mais de você, porque esse é o intuito do Papo com Palestrante. Passar pelo palestrante, sabe? Assim, eu sei o que o Adroaldo fala, mas será que sabe que ele faz tudo isso que você falou para mim que faz? Então, olha, foi muito gratificante, viu, a nossa conversa. Eu vou querer ouvir, então, o que você tem a tocar, e eu vou me despedindo depois que nós ouvirmos você. A grande arte da vida, Sandra, é você pegar os problemas que acontecem diariamente e transformar esses problemas em algo. Por exemplo, o artista pega uma pedra, transforma num vaso, transforma numa obra, pega uma madeira e transforma. Nós temos que transformar as coisas que nos acontecem em vida. Então, tem uma canção linda que fala disso. A vida é para quem sabe viver. Procure aprender da arte, para quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me acompanhe no meu Instagram, Adroaldo Lamaison. E todo mundo. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.